Minha gente querida, muito boa noite. Nós estamos hoje no último dia de 2020, dia 31 de dezembro, e não temos o nosso culto presencial, como sempre costumamos fazer aqui na passagem do ano, muito especialmente aquele abraço de feliz ano novo que a gente costuma dar, mas não vamos ter essa possibilidade agora, por tudo isso que vocês já sabem, já estão acompanhando. Mas vamos ter uma programação diferente, que vai ao mesmo tempo mexer com a nossa lembrança, mexer com a nossa reflexão atual e mexer com a nossa conjectura para o futuro. Então hoje, dia 31 de dezembro, a gente olha um pouquinho para trás, olha para agora e olha para frente. E se eu olhar para o lado, eu vou encontrar aqui o Braga, que eu convidei para estar comigo aqui hoje, está me fazendo companhia. Foi o meu grande companheiro aqui durante o ano nessas transmissões que nós fizemos, como vocês já sabem. Na luta, né, pastor? Meu diretor, meu orientador, meu roteirista, tudo aqui. E então a gente quer encerrar o ano batendo um papo, nós dois aqui, para fazer o que vocês vão ver que a gente vai fazer aqui ao longo desses próximos momentos juntos aqui. Vamos começar com louvor, né, pastor? Vamos começar louvando, né? Começar com música. É isso. Então, música sempre vai bem. Vamos ficar com 2 louvores para a gente daqui a pouquinho voltar. Vamos lá.
Muito bem, voltamos aqui. Engraçado, né, pastor? A gente estava conversando que há um ano atrás estava eu aqui no culto da virada para tomar posse como coordenador de família, um monte de sonho, um monte de planejamento, mas a gente chegou a pensar, fizemos reuniões para poder desenvolver alguma coisa da programação do longo do ano. Então ia ter retiro de casais, encontro de casais, um jantar de namorados, mas de repente chegou essa pandemia e a gente precisou aprender a se replanejar. Acho que isso aconteceu com todo mundo, né? Com todas as famílias da nossa igreja. E a gente está junto, caminhando junto com esses novos desafios e pensando como é que a gente vai fazer agora. E a gente aprendeu a fazer, né? Pois é, essa prévia aí, antes da Covid, porque a gente daqui a pouco vai falar desse tempo que ficamos praticamente um ano em transmissão virtual. Totalmente online, né? Totalmente online. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa observar, que é o seguinte: o ano passado, em novembro, nesse período aí em que a gente nem sequer imaginava que ia passar por tudo isso, nós terminamos essa reforma. Você vê.
E tem uma coisa que eu trago no coração, uma gratidão a Deus muito especial, que é o fato seguinte: parece que a gente estava adivinhando que isso aqui tudo ia ser muito importante, porque toda a reforma que a gente fez do ambiente, do culto, né, e muito especialmente da aparelhagem de som, da De renovação, imagem, né? da compra de imagem, né, dos equipamentos que precisava. Sem a gente saber, a gente estava sendo preparado para encarar esse momento. A como a ponto de, ao gente longo encarou. desse ano, com todos os zelos que nós tivemos, a nossa igreja foi solicitada para fazer algumas lives aqui, né? Sim, até por causa do ambiente. Da estrutura. Então você veja, quando a gente mais precisava de um cenário, né, agradável, bonito, moderno, para fazer essas transmissões para o país, para fora do país e para vários lugares aí que acompanham nossa transmissão fora do país, a gente tinha um design bonito, É verdade. agradável, acolhedor, né? Foi muito bom isso aí. Essa prévia da Covid foi muito boa. O que é mais interessante é justamente o que o senhor falou desse público virtual que a gente ganhou, né? Sim. E você é muito bem-vindo nesse culto aqui conosco, que não é membro ainda da nossa igreja, mas já é membro do nosso coração e tem nos acompanhado e tem estado junto. Alguns que chegaram até mais perto, né? Porque a gente tem mais contato, porque mandam mensagens no WhatsApp da igreja e a gente vai conversando. Então, seja muito bem-vindo para a gente poder cultuar junto. E eu quero te fazer uma pergunta, pastor. Estamos aqui ainda no nosso cenário de Natal. Uhum. Pelo menos lá em casa a gente aprendeu que árvore de Natal só desmonta dia 6 de janeiro, que era o dia de Reis. Dia de Reis. Ó a história católica aí, É. né? Mas culto tem formato, pastor? Pois é. Para quem acreditava que sim, eu acho que tem um formato que é o formato de fazer com que as pessoas se sintam adorando, louvando, participantes, né? Que foi a primeira coisa que eu me perguntei logo que começou isso, e agora? Como é que uma pessoa vai se sentir participante, né? Que para mim é o formato principal que um culto deve ter. As pessoas devem se sentir participantes e adorando, e aquilo que eu sempre costumo dizer, né? A gente pensa no culto como se a gente estivesse aqui na frente num palco, a congregação num auditório, assistindo. Quando na verdade quem está no auditório assistindo é Deus. E nós aqui na frente e a congregação ali, todos estão no palco. Então o culto para mim, o formato é aquele que faz com que todos se sintam participando. E a grande dúvida que surgiu foi essa: e agora? E agora? Como é que se participa de um momento como esse? E graças a Deus a gente teve aí a manutenção de um número ali de congregados virtuais que partiu para aquele número, foi aumentando. E as pessoas, óbvio que a participação não é a mesma, claro que não, não é? Mas não deixou de ser a participação de um culto, né? E a gente até aprendeu que as pessoas passaram a cultuar de uma forma diferente, né? Muitos dos nossos acessos de assistir a mensagem completa, inclusive, Sim. não se dava somente no domingo, né? Muitas das nossas pessoas passaram a assistir o culto, por exemplo, de terça-feira. Olha que coisa interessante. Olha, eu fazia uma brincadeira às vezes, quando chegava no final do culto, e o culto era muito bom, muito gostoso, eu dizia: senta, senta, vamos começar tudo de novo, quando chegava no final. Você sabe que hoje dá para fazer isso, né? O culto foi muito gostoso, vamos assistir de novo, assiste outra vez no começo. Então essa tecnologia trouxe para a gente isso. Mas olha, já que a gente está falando em culto, vamos dar uma paradinha aqui no papo para a gente ouvir um solo que o Cláudio Rangel preparou para a gente. E vamos louvar a Deus, então, participando online desse culto, através desse solo que vai ser cantado.
tomaste a cruz, mostrando o teu amor. Quero agora, meu Jesus, dedicar-te o meu melhor. Mas sei que o meu amor jamais será como o teu Senhor. Uma pequenina gota em meio ao mar do teu imenso amor, teu imenso amor. Se eu quiser oferecer o meu inteiro ser, muito mais que eu possa dar, Senhor, mereces receber. Pois sei que o meu amor jamais será como o teu Senhor. Uma pequenina gota em meio ao mar, no mar do teu amor, teu imenso amor. Se algum dia a fé falhar e eu esmorecer, me faz, Senhor, a cruz lembrar, me recorda o teu sofrer. Pois sei que o meu amor jamais será como o teu Senhor. Uma pequenina gota em meio ao mar do teu imenso amor, teu imenso amor. A gente, ao longo desse ano, a gente teve várias conversas sobre
sobre o desafio que foi, né? Mas uma coisa que eu quero falar para quem está acompanhando aqui em casa. Esse homem é um artista. O pastor, eu garanto a vocês... Peraí. O pastor, eu garanto a vocês, nasceu para a câmera. Ao longo desse ano todo, a gente foi vendo a facilidade que ele tinha e foram pouquíssimas vezes que a gente, quando deixava a mensagem gravada, precisava fazer algum ajuste na edição porque teve algum detalhe. Qual foi o grande desafio para você ao longo desse ano, pastor? É engraçado, Braga, porque pouco tempo antes eu tinha lido uma reportagem sobre o Chico Anísio, que foi um gênio no humor, né? E num determinado trecho dessa reportagem, a pessoa dizia o seguinte, que ele, quando gravava aquela escolinha, que inclusive está sendo reprisada hoje, quando ele gravava aquela escolinha, você vê, lá tinha o quê? Uns 30 atores juntos. Por aí. Né? Diz que ele fazia direto, sabe? Porque era diário. Então eles sozinhos gravavam 3, 4 de uma vez e era direto, que senão ficava o dia inteiro gravando. E eu, quando li aquilo, falei, hoje que coisa interessante. Se o Chico Anísio, aí quando começamos aqui, eu falei, se o Chico Anísio com 40 lá, 30, 40, gravava tudo de uma vez, como é que eu sozinho não vou conseguir um negócio desse? Eu falei, não é possível, eu tenho que fazer o melhor possível também. Mas foi uma experiência totalmente nova, né? Verdade. E foi muito desafiador, mas também rendeu algumas risadas boas, né? Pena que em muitas delas a câmera não estava gravando, mas teve algumas que a câmera estava gravando e o pastor deu até o nome. Vou deixar para vocês acompanharem um pequeno videozinho que a gente fez com edição para vocês se divertirem com a gente. Vamos ver lá. Muito bem, e como a gente costuma fazer sempre, no altar do Senhor a gente não coloca só o que temos, olha só isso, que é isso, gente? Nossa, fiquei até com vergonha. Vamos lá. Essas coisas você está guardando? É claro. Sabe o que a gente pode fazer depois? A gente reunir tudo isso, não só os meus aqui, mas o pessoal todo que gravou aqui durante esse tempo. Faz uma seleção, cara, e vamos passar. Tem até um nome, olha, Nós e Nossas Imperfeições. Só dá play aqui no relógio, peraí. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus e aprender daquilo que Deus tem a nos falar em nosso coração nesta noite, aquilo que Ele traz do seu Espírito Santo para que nos encha da sua paz, da sua alegria e da sua graça constantemente. A palavra que é fonte de fé e vida para todos nós. Oi, gente. Eu tô aqui com meu pai e que eu quero que esse coronavírus passe, mas não tem tempo. Vai demorar um pouquinho, a gente tem que ficar em casa. Mas, como a gente tá aqui, vocês podem brincar, fazer qualquer coisa, até esse coronavírus passar. Um beijo, tchau. Pausa aí. Pastor. Deixa eu comentar um pouquinho esse vídeo que passou, porque você levou a sério aquilo que eu falei.
Aí eu vivo dizendo, às vezes eu falo para a Jussara assim, eu não gostaria que às vezes certas coisas levassem tão a sério do que eu falo, né? E você levou a sério e preparou mesmo, né? Esse videozinho ficou muito legal. Nós e nossas imperfeições. Nossas imperfeições. O mais interessante é que a minha imperfeição é só apertar botão, então eu fico É tranquilo. uma postura muito cômoda a sua, porque as suas imperfeições não são vistas, só as nossas, né? O máximo que vai acontecer se eu errar é vocês terem que repetir tudo. Exatamente. Como já aconteceu algumas vezes, né? Teve Do microfone não tá ligado. Parece que eu tinha gravado Gravou a mensagem toda. E sem som, né? E sem som. Essa é a mensagem que muita gente gosta de ouvir. Sem som, né? Mas isso foi bastante interessante. Mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Assim, ser pastor há mais de 40 anos é muito difícil, né? Tá fazendo mais ou menos isso aí já. Não chegou a 40 ainda não, mas tá chegando. Mas de pregação tem muito mais de disso. pregação tem, porque eu comecei com 14 anos. Então tem. Mas, e ter que se reinventar? Porque gerações passam, né, pastor? Sim. E você tem que se reinventar e descobrir como é sonhar e permitir que essa nova geração que vai sempre chegando com você sonhe também, né? O Fernando Sabino, cronista Fernando Sabino, uma vez numa entrevista, ele falou falando do Ernest Hemingway, que é um escritor norte-americano. Quando perguntaram a Ernest Hemingway como é que ele escrevia, ele olha, eu escrevo porque eu observo as coisas como se eu estivesse vendo pela última vez. E ele falou assim, e comigo, Fernando Sabino dizendo, comigo é diferente. Eu escrevo observando as coisas como se eu estivesse observando pela primeira vez, porque eu quero aprender. Então eu acho que é uma das defesas que nós temos contra o risco sempre de você perder o bonde da história. O bonde não existe mais, o trem da história, e trem quase ninguém mais usa, o metrô da história. É você se preocupar em olhar as coisas como se fosse a primeira vez, né? Eu já disse isso várias vezes aqui em mensagens. Quando eu fiz essa mensagem agora do coração peregrino, em que eu disse coração peregrino é aquele que está aberto a aprender. E foi um desafio, realmente, depois de um tempo grande de ministério, sem ter lidado. Porque pensando bem, olha, a minha geração, e a geração do meu pai, sim, pegou a Segunda Guerra, né? Mas a minha geração, a nossa geração no mundo, como as gerações que vieram depois de mim, nunca lidaram com um problema mundial como esse que a gente está lidando. Porque o pessoal mais antigo lidou com a Primeira Guerra, logo depois com a Segunda Guerra, que envolveu o mundo inteiro. Mas a nossa geração não tinha lidado ainda com um problema mundial. Eu acho que isso vai servir até para amadurecer, né? Sim. Então não teve jeito, né? Quer dizer, a gente se viu diante de uma situação que ou a gente encarava, enfrentava e reagia, ou era devorado e engolido por ela. E acho que, graças a Deus, a gente reagiu bem. E ao longo desse ano, teve algum momento que você teve medo? Foi no começo. No começo, quando ainda não havia uma visão clara de como iam ficar as coisas, de como as pessoas iam reagir, de como a gente ia manter a igreja conectada. Porque naquele momento, quando eu cheguei à conclusão que só tinha uma maneira de manter a igreja conectada e a comunicação da igreja se tornou imprescindível, porque era a única maneira de se manter. Engraçado que pensar comunicação, o senhor começou a pensar em comunicação lá em 2017, né? Sim. E a gente já inaugurou. Eu que nunca tinha operado na vida, a primeira operação que eu fiz foi para tirar um rim. Eu falei, já estou inaugurando em grande estilo. A gente vinha se preparando para inovar a comunicação da nossa igreja e de repente a gente teve que fazer em grande estilo mesmo, não teve jeito. E por falar em inovação, 2021 vai ser um ano de muitas inovações e de grandes desafios para a gente da Barão, no que diz respeito à comunicação. Porque ao longo de 2020 nós tínhamos um cronograma de lançar e propor algumas pesquisas, alguns estudos,
porque foi um do ponto principal que o senhor colocou para nós, era a necessidade da igreja se comunicar melhor com seus membros, né? Então, o convite ao Rogério, que assumiu a coordenadoria de comunicação com aquele projeto Cuidar maravilhoso, que a gente vai tirar do papel e fazer com que ele funcione, onde a gente vai poder dialogar ativamente com todo esse nosso público que nos acompanha não só pela internet, mas aqueles que vêm presencialmente aqui. Então, 2021 a gente finalmente colocou o trem nos trilhos e vamos fazer com que a comunicação seja efetiva, porque a gente se comunicando melhor, a igreja cresce, né? Braga, não só se comunicar com o direto, mas uma comunicação externa muito boa. Então é o seguinte, nós vamos aproveitar esse ato que fomos obrigados a ter, não é? Que, se Deus quiser, está acabando, porque agora com a vacina, eu espero que a gente agora, nesse primeiro quadrante do ano próximo, já tenhamos perspectivas de volta, mas aproveitando esse ato, quando voltarmos, inevitavelmente teremos as mudanças necessárias e imprescindíveis. Então é bom que nós nos preparemos, porque não vai ser só uma volta, será uma volta ao novo. Inclusive para esse sistema híbrido que vamos ter de cultos presenciais e continuar mantendo conteúdo para a congregação virtual, que ela não vai deixar de existir nunca mais. O que eu achei interessante foi o senhor falar de olhar para fora, de se comunicar com o membro de fora que nos acompanha. É um resgate, né? É a Barão resgatando uma história dela, que sempre foi uma igreja relevante, que se comunicava para fora e que era atuante aonde nós estamos hoje. Não só Praça Seca, mas Rio de Janeiro e todo, né? Todo o nosso estado, muito relevante. A internet agora jogou a gente para o mundo. É verdade. Para o mundo. É verdade. Então, a gente tem esse desafio de cumprir a nossa missão, né, pastor? A missão da Barão, que eu fiz questão de ler aqui para vocês verem, ó, melhorar a qualidade da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus e promover a comunhão do corpo de Cristo como igreja e como sociedade. É isso aí, 2021 é o ano da volta, e nessa volta voltemos melhores, que é o que se espera, né, da pandemia, que ela pelo menos tenha nos tornado melhores do que éramos. Então não só em termos de indivíduo, mas também em termos como igreja. É verdade. E agora pra gente... Não tão melhores que não tenhamos erros. Não é? Que é o que a gente vai continuar vendo agora aí. Aqueles errinhos, tem mais um conjunto de errinhos aí, só para mostrar que não somos perfeitos, né? É verdade. Vamos lá. Vou deixar o ar ligado, tá? Porque senão... Deixa, não dá. Isso aqui é o que? É sexta-feira. Eu tenho que me localizar. Saudação! Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Sextou na Barão desta sexta-feira. Iniciamos agora com o nosso estudo sobre Marcos. Então, muito bem-vindos e vamos à leitura de Marcos. Eu falei porque vai ser ao vivo, né? Pois é. Vai ter que ser, não tem, aí não tem como não ter. Então tá bom aqui? Ok. Então deixa eu só dar uma repassada aqui. Aqui. Muito bem, então vamos lá. Boa noite, meu nome é Maria Clara e eu sou da Igreja Batista Barão da Taquara, a Barão para os mais íntimos.
Hoje eu vim ser a sua repórter, mas eu não vou ser nem a repórter do Jornal Nacional e nem a repórter do Jornal da Record. Se você ainda não sabe, a gente está tendo há 3 sextas-feiras as lives com o pastor, onde você vai mandar as suas questões e as suas dúvidas no link aqui embaixo e elas vão ser respondidas pelo pastor Novaes. Só que essa live você pode assistir de Paris, do Egito, de Nova York. Calma aí que eu tô pensando ainda como é que eu coloco as pessoas de fora no meu discurso. Calma aí. Tá, vou falar. Se você não sabe, a gente tá tendo live lá. Tá, você tá gravando esse já, né? É claro. Tá, vamos lá. Pode? Ai. Calma, deixa eu parar de rir, né? Fala. Então porque eu vou ter que ensinar. Eu esqueço. Eu quero decorar e não consigo. Vamos comprar um teleprompter então. Próxima compra. Vou colocar aqui dentro do livro. Não, vou colocar aqui, ó. Que isso? Vai gravar várias vezes, né? Porque eu vou parar várias vezes. Vamos lá. Pode ir? Tá. Oi, Braga. Olá, eu me chamo Érica Fernanda. Eu vou repetir esse, que eu não gostei. Vamos lá de novo. No, God! Eu vou gravar de novo as duas, a de sexta e a de domingo, tá bom? Porque aí a gente vê o que ficou melhor. Eu andei tropeçando em umas palavras aqui. Pois é. Vamos lá. De sexta e depois de domingo. Vamos lá. Primeiro é de sexta-feira. Ok, vamos lá? Opa, oi? Aquela? Eu não estou vendo onde ela está. No meu canto aqui? Ah, tá, já vi. Tá. Ok. Vamos lá, 1, 2, 3. Dê certo. Já me perdi. Vou começar de novo, tá? Vamos lá? Descarta esse aí. Fechou? Então, Braga, agora voltando aqui para as coisas sérias, né? A gente acabou de falar dessa necessidade da igreja se comunicar para fora. E uma das maneiras que a gente tem de se comunicar para fora é através da ação social da igreja. O Dietrich Bonhoeffer dizia: a igreja só será importante para o mundo quando o mundo for importante para a igreja. E esse ano de pandemia trouxe uma questão seríssima, que foi o aumento de pessoas carentes, que perderam emprego, que perderam renda. E normalmente essas pessoas mais fragilizadas da sociedade são as que sofreram os impactos mais cruéis dessa pandemia. E a nossa coordenadoria de ação social e a nossa igreja através dela não podia permanecer omissa. Eu quero desde já agradecer as pessoas que atenderam nossos apelos aqui e estiveram contribuindo. E o que a gente quer fazer agora é mostrar, né, Braga, o que foi feito de tudo aquilo que foi providenciado por vocês para que a nossa igreja pudesse fazer. Então nós vamos chamar a Érica Fernanda, nossa coordenadora de ação social, e nessa área da ação social ela vai nos dar um panorama do que foi feito ao longo desse ano. E que fez um vídeo emocionante para todos nós. Vamos lá então. Olá, igreja. Olá, pastor Novaes, Braga. Eu venho em nome da Coordenadoria de Ação Social agradecer a toda a Igreja Batista de Barão da Taquara pelas contribuições, pelas ofertas para o projeto de distribuição de cestas básicas. Nesses 10 meses aí de pandemia que
que estamos enfrentando. O ano de 2020 começou com grandes desafios para a ação social da nossa igreja. Primeiro, fizemos uma campanha em prol dos desabrigados, dos desalojados pelas enchentes aqui no município e também no estado do Rio de Janeiro. A igreja respondeu muito bem a essa campanha, recebemos uma oferta generosa e com isso nós podemos então, através da Visão Mundial, da ONG Visão Mundial, ajudar diversas famílias com as doações dos irmãos. E logo em seguida veio a pandemia e um novo desafio que foi assistir famílias que foram atingidas, né, pelo coronavírus, né, perderam seus empregos, pararam de trabalhar, enfim. E a igreja também respondeu muito bem a esse desafio. Então a minha palavra é de gratidão, primeiramente ao Senhor e à igreja, por ter abraçado essa causa. Durante esses 10 meses, né, de pandemia, nós distribuímos cerca de 940 cestas básicas, assistindo aí, direta e indiretamente, cerca de 700 pessoas, né, ao longo desses 10 meses. Nós cremos que a promoção da justiça, a restauração da dignidade humana, da condição de sujeito, é o prenúncio do reino de Deus, é a expressão da reconciliação que Deus deseja promover, ou melhor, que Ele já está promovendo, como diz o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 19 e 20. E durante esse período, nós, enquanto igreja, podemos ali expressar o amor de Deus, apresentar, anunciar o reino de Deus através da assistência a essas famílias, não só as famílias do bairro aqui da Praça Seca, das comunidades da Praça Seca, mas também aos nossos irmãos, né, aos domésticos da fé. Muitos foram os irmãos ajudados também, auxiliados pela ação social durante esse período, com cestas básicas, medicações, tratamentos, enfim, né, exames médicos. E nós louvamos a Deus porque também as suas doações, a sua contribuição também ajudou, né, nos ajudou a assistir também aos nossos irmãos. Eu agradeço muito ao Corpo Diaconal que, através do seu trabalho, pôde nos apresentar as demandas do Corpo de Cristo aqui, representado pela Baã Taquara, né? Alguns irmãos chegaram até nós através do Corpo Diaconal e assim nós conseguimos ajudá-los de alguma forma. Então, muito obrigada também ao nosso Corpo Diaconal por esse excelente e importantíssimo trabalho de acompanhamento dos nossos irmãos, né? Eu creio que a Barão, através do seu Ministério de Ação Social e através dos seus diversos ministérios, né, não quer ficar... Desculpa, a emoção é grande. Não quer ficar de fora do que Deus já está fazendo. Aí, citando a nossa missionária Nalzira Nascimento, nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós, em favor dos mais vulneráveis e daqueles que são os mais oprimidos em nossa sociedade. Nessa direção, nós, no mês de novembro, realizamos um treinamento básico sobre projetos sociais, tanto para a equipe da ação social, como também para irmãos de outras coordenadorias, como Nova Geração, Corpo Diaconal, EBD, o Departamento de Finanças e Patrimônio também participou com a gente, né, desse treinamento. E o nosso objetivo com isso é organizar melhor as nossas ações para nós potencializarmos, né, esses feitos, essas ações e também criar outras oportunidades, outras ações que vão ao encontro, né, das necessidades dos moradores e moradoras do nosso bairro aqui, das comunidades do nosso bairro. E eu quero convidar você a se juntar a nós nesse novo desafio de construir e implementar um plano de ação para a ação social da Barão para o ano de 2021. Né? Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 38,
Jesus diz: orem ao Senhor da colheita. Peçam a Ele que envie mais trabalhadores para os seus campos. E nós temos pedido ao Senhor mais trabalhadores para essa seara, né? E é isso que nós temos feito, temos pedido ao Senhor trabalhadores. E quem sabe você não é esse trabalhador, você não é um desses trabalhadores que Deus quer usar, né? Usar suas habilidades, seus talentos, a sua profissão para abençoar pessoas, para promover essa reconciliação que nós falamos, né? Promover a justiça social, a dignidade humana, né? Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Por meio do seu conhecimento, dos seus dons, talentos e habilidades, você pode abençoar essas pessoas. Então, se você se identifica com o trabalho social, se identifica com essa temática, junte-se a nós nesse desafio. Coloque isso diante de Deus, veja com Ele como você pode contribuir, né, para que a gente leve, né, esperança, contribua para a restauração da condição de sujeitos, da dignidade humana, dos moradores, das comunidades aqui do nosso bairro, né? Como você pode contribuir para que a nossa igreja, Barão, seja uma referência em trabalho social aqui no nosso bairro? Então, mais uma vez, fica aí meu desafio e também o meu agradecimento a toda a igreja, e a você também que não participa aqui da igreja, não é membro, mas que ajudou também, né, por meio dos cultos, dos apelos que foram feitos, você também contribuiu, se sentiu tocado e contribuiu com a sua oferta aqui para a ação social. O desafio continua, né? Nós continuamos assistindo a essas famílias, então eu reitero aqui também o meu pedido para que você continue nos abençoando, continue fortalecendo esse trabalho aqui da ação social. Um grande beijo, saudades da minha igreja e um excelente ano novo para todos nós, cheio de esperança, amor e compaixão. Tchau, tchau. A vida renasce a cada manhã, é mais uma chance pra recomeçar. Não olhes pro erro, não olhes pra trás. Dirige os teus olhos pra quem te conduz. Deus sempre estende a sua mão Aos contritos que buscam perdão, enxuga as lágrimas do seu pecar e concede alegria pra Deus livra da recomeçar. culpa, do medo e da dor, nos traz nova vida por seu grande amor. E quem se arrepende terá do meu Deus o pleno perdão para recomeçar. Deus sempre estende a sua mão Aos contritos que buscam perdão, enxuga as lágrimas do seu pecado e concede alegria pra recomeçar. E concede alegria pra recomeçar. Olha, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje não vai ser exatamente uma mensagem
minha, mas vai ser uma mensagem diretamente dos textos bíblicos. Nós apenas vamos passar a Bíblia pura, as Escrituras puras, a mensagem do Evangelho pura para você. Então, os textos que nós vamos ler aqui é para que você se arme, se preencha, se alimente com eles para os desafios do próximo ano, não é? A gente sempre fica temeroso. O que será que vem por aí? O futuro é algo que nós não podemos, obviamente, prever nem controlar. Mas a palavra de Deus tem uma mensagem para cada situação da vida que a gente vier a enfrentar no próximo ano. Então, a única coisa que eu quero aqui nessa mensagem, com a ajuda do Braga, que vai fazer as leituras para a gente, é passar para você diretamente os textos da palavra. Então, vamos lá. Próximo ano haverá momentos em que a gente vai se sentir aflito. Claro, porque a gente lida com aflições durante a vida. O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer quando estivermos num momento de aflição? Vamos ouvir lá o primeiro texto. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Lembre-se disso aí. Está aflito? Lembre-se quem é o seu refúgio. E o outro texto, Braga, também sobre a aflição. O que é que diz? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Jesus Cristo, em João 16:33. Bom, também no próximo ano, com certeza haverá momentos em que nós vamos nos sentir ansiosos. Eu tenho explicado já aqui em algumas mensagens que a ansiedade é aquele sentimento da gente querer controlar as coisas que a gente não pode controlar, não é? E a vida está cheia de coisas que a gente não pode controlar. Nesses momentos em que nos sentimos ansiosos, o que é que a palavra tem a dizer para a gente? Vamos ouvir. Diga lá, Braga. Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Remédio santo para a ansiedade. Outro remédio santo. Quer ver só? Vamos lá. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha aí. Então é isso. Não tem mistério. O colo de Deus é antídoto para a ansiedade. Mas também no próximo ano, com certeza, teremos momentos de medo. Esse ano nós tivemos muito medo, não é? Aquele temor do que vai acontecer, né? Como é que vai ser o dia seguinte. Para quem sente medo, a palavra também tem umas respostas a dar. Vamos ouvir o que a palavra diz a quem terá de enfrentar o medo. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se atreva nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está vendo que a coragem não vem da gente se fiar nas próprias capacidades. Ser corajoso e te lembres de que eu estou contigo. Daí é que vem a nossa coragem. E qual é o outro texto? Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Texto de conforto e encorajamento para quem tiver de enfrentar momentos de medo. Também no próximo ano, talvez alguns de nós vão ter de enfrentar momentos de solidão. É interessante que às vezes a gente, cercado de gente, ainda assim se sente sozinho, não é? Há momentos em que a gente não é compreendido, não é ouvido, não se interessam por nós e a gente se sente ali abandonado e sozinho. O que é que a palavra tem a nos dizer quando nos surpreende esse sentimento de solidão? O que é que a Bíblia diz?
Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. É isso. Então você pode ficar triste, se sentir sozinho, abandonado, decepcionado, né? Mas isso passa. Isso passa. Qual é o outro texto? João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então não tem como, né, a gente se sentir sozinho, sabendo que o Espírito Santo enviado por Jesus habita em nós e está conosco. Lembre-se disso, se por acaso você se sentir sozinho. E nós também temos momentos de culpa, não é? A gente sabe quem somos, sabemos as nossas fraquezas e a gente sabe do que é capaz de fazer. E quando fazemos aquilo que sabemos que não devíamos ter feito, a gente sente culpa. Mas para a culpa a palavra também tem resposta. Se você se sentir culpado, o peso do erro, do pecado pesando sobre você, ouça lá o que a palavra de Deus diz para a gente. Vamos em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem Amém. nenhuma condenação para quem está em Cristo, porque Cristo é o justo e quem está nele está justificado. Mas tem um outro aí que fala de como é que esse pecado é perdoado. Temos em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E continua em 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É isso. Amém. Não tem como. O sangue de Jesus nos lavando aí de todo pecado. Então, se você sentir culpa, lembre-se que a sua culpa já foi levada por Cristo na cruz, tá bem? Olha, é claro que nós também, diante desses acontecimentos da vida, às vezes passamos momentos de muito conflito, aqueles momentos em que a gente sente falta de paz, daquela harmonização interior. O que a palavra de Deus diz para cada um de nós, se por acaso estivermos passando momentos de conflito interior, de falta de paz? O que é que a palavra do Senhor diz a quem está sentindo falta da paz interior? Em João 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Agora tem um texto de Paulo em Filipenses aí, que você vai ler, que é um dos meus prediletos. Leia lá. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aquela paz que não tem como explicar. Amém. Eu adoro esse texto, porque às vezes você sente uma paz que você não sabe como que você está sentindo aquela paz, mas está sentindo. É estar em Cristo, né? Está em Cristo. Olha, estar cansado, estar esgotado, não é novidade para ninguém. Às vezes a gente não está nem cansado fisicamente, está cansado de um modo pior, que é cansado emocionalmente. O cansaço emocional, o esgotamento emocional, às vezes é muito pior que o esgotamento físico, não é? E o que a palavra diz para quando nós nos sentirmos cansados, esgotados, fisicamente ou emocionalmente? Aí a gente vai lá para Isaías. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha só,
essa imagem de voar, né? Só voa quem está leve, quem tem asas que fazem ele sair do chão. Nos dá reanimação para os nossos esgotamentos. E que mais? E aí tem um dos textos que eu também gosto muito. Venham a mim, Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É isso. Agora, pode ser que no próximo ano você também se sinta injustiçado, não é? O que não falta nesse mundo que vivemos é pessoas para nos fazerem injustiças. E a gente, às vezes, fica muito abalado da maneira como as injustiças são feitas contra nós. Mas a palavra de Deus também tem conforto e encorajamento para quem se sente injustiçado. Nós vamos começar com um profeta que quase nunca ninguém lembra que ele existe, mas tem uma palavra para quem se sente injustiçado muito importante. Em Sofonias 3:5. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Enquanto o injusto não se envergonha da sua injustiça e continua cometendo injustiças, Deus está lá fazendo justiça àqueles que são seus. Pode demorar, mas a justiça vai ser feita. Vamos lá num outro texto que também tem em Hebreus, não é? Vamos para Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Espere no Senhor, que aos olhos de Deus nada passa despercebido. Agora, não só nós somos injustiçados, como às vezes nós somos perseguidos. E às vezes perseguidos por causa da nossa fé, perseguidos por causa da vida ética que temos, da conduta que temos. Isso também dá perseguição. O que é que a palavra fala àquele que está se sentindo perseguido injustamente? Vamos pegar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É isso aí. Agora tem outro texto de Paulo que eu gosto demais também, quando Paulo usa uma contraposição de ideias em que ele usa várias vezes a expressão mas não. Mas não. Leia lá, 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pois é, quem faz essa diferença do mais não é justamente a presença do Senhor conosco. Agora, olha, tudo isso aí, às vezes, acontece junto e tem uma raiz. A gente se sente mais aflito, com mais medo, mais sozinho, mais injustiçado, com mais culpa. Tudo isso pode se multiplicar se houver um problema de raiz que é muito sério, e com isso que a gente vai terminar, que é quando a gente não confia no amor de Deus, quando a gente se esquece da bondade de Deus. Essa foi a primeira tentação, lá no jardim, quando a serpente disse, claro que Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque senão vocês serão como Ele. Já lançou a semente na dúvida da bondade de Deus. E quando a gente duvida da bondade de Deus, não tem sustento, não tem base, como uma casa que sem base desaba. Para lembrar a gente que Deus é bom, que o amor de Deus é real e que a gente não deve se esquecer jamais disso em qualquer situação de 2021, nós temos alguns textos aqui da palavra. Vamos ao primeiro. Salmo 136, primeiro versículo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E vamos terminar com o poema de Paulo em Romanos 8.
Vamos, Romanos 8. Você conhece muito bem esse texto de Romanos 8, com certeza, mas é bom a gente ouvir sempre de novo para lembrar que Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, sabemos que 2021 será um ano, sim, com muitas lutas, provações, aflições, momentos de medo, momentos de solidão. Tudo isso sempre acontece na nossa vida. Mas, acima de tudo, que 2021 seja um ano em que você se lembre, para vencer e superar tudo isso, que Deus nos ama, que Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Ele nos ama sempre. Em 2020, em 2021, em 2321, em 3250, seja quando for. Deus é amor e é bom. Vamos nos firmar nisso. A gente vai ouvir agora uma música de um coro muito especial que foi formado especialmente para o final desse ano. São 82 vozes aí cantando para nos lembrar que Deus é bom e temos muito a agradecer a Ele. Vamos ouvir. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva e que seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que seu poder nos venha proteger. Pra sempre e sempre. Gente, assim nós estamos encerrando essa nossa transmissão. Nós vamos orar agora pelo próximo ano, não é, Braga? É. Esse próximo ano que nasce daqui mais umas horinhas, ele vai chegar com todas as surpresas e imprevisibilidades que todos os anos têm. Só uma coisa não vai ser surpresa nem imprevisível, é que nós podemos confiar no Senhor. Amém. E que Ele estará conosco. Então eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família, e queria convidar você a acompanhar essa oração agora. Vamos orar pelo próximo ano que está nascendo. A gente não pode se abraçar aqui desejando feliz ano novo, mas que essa nossa oração agora juntos aqui, nós aqui e você aí nos acompanhando em sua casa, na sua transmissão, que nós juntos possamos ter os nossos corações se abraçando agora e juntos na presença do Senhor. Vamos orar então.
Pai querido, chegamos ao final de mais este ano, ao final de 2020. Tu sabes bem que ano tumultuado, que ano transtornador, como se transtornaram os nossos planos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Quanto de aflição, de provação, de angústia, de medo foi acrescentado, Senhor Deus, ao nosso caminho ao longo desse ano de 2020. Quantas perdas, Senhor Deus, quantos de nós, quantas famílias tiveram perdas irreparáveis, não só de questões materiais, mas muito especialmente perdas de parentes, de familiares, de amigos, de pessoas do convívio, perda de pessoas que amamos. E por isso, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por todo o conforto, todo o embasamento espiritual, todo o alento que teu Espírito nos deu para que nós permanecêssemos fortalecidos por ti nas horas mais difíceis deste ano. Amém, Muito Pai. especialmente nós, como igreja de Barão da Taquara, te agradecemos porque conseguimos transpor esse obstáculo colocado por essa pandemia, de maneira a chegarmos aqui com essas transmissões tendo cumprido o seu objetivo, com a missão da tua igreja ter sido cumprida. Eu te agradeço, Senhor, por essa equipe que aqui permaneceu, a partir do próprio Braga e de todos aqueles que auxiliaram as nossas transmissões para que nós tivéssemos ao longo desse ano a nossa conexão imperturbável, tivéssemos a nossa conexão fortalecida, não só contigo, mas também uns com os outros aqui em nossa igreja. E agora viramos os nossos rostos e miramos agora o caminho que se desvenda à nossa frente, esse novo ano que está nascendo. Como pessoas, como indivíduos, nós queremos te pedir, Senhor, que estejas conosco, nos acompanhando com teu Espírito, com tua sabedoria, com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia. Como famílias, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que guardes e preserves as nossas vidas, os nossos lares, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, que nós como famílias possamos desfrutar da tua misericórdia, da tua graça ao longo de 2021. Amém, Senhor. Como igreja, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que continues a nos conduzir agora diante dos grandes e novos desafios, na retomada, na volta, naquilo que teremos de aceitar como novo, como desafio, como novas propostas, novos horizontes que agora, pós-pandemia, nós teremos de enfrentar. Que tu estejas enchendo a tua igreja do teu Espírito, Amém. avivando a tua igreja, Amém. para que aquilo lá na frente, no próximo ano que nos aguarda, nós possamos chegar lá com audácia, com coragem, mas principalmente com confiança, com comunhão e com dependência do teu Espírito. Senhor querido, nós nos lembramos agora muito especialmente daqueles que estão internados, que nesses dias, como Natal e Ano Novo, que é um período em que nós estamos sempre junto aos nossos familiares em nossos lares, muitos estão impedidos que isso aconteça porque estão lá no seu leito hospitalar, em recuperação e em tratamento. A todos eles, Senhor Deus, visita agora com teu Espírito e faz com que sintam a tua companhia, cheia de amor, cheia de graça e cheia de misericórdia, e que tenhamos a alegria de ver essas pessoas restabelecidas, voltando para as suas casas e começando um novo ano com a sua saúde restaurada. E assim, Senhor Deus, colocamos tudo isso aos teus pés, na certeza
de que começamos agora o ano contigo na tua presença e havemos de, ao longo dele, permanecer na tua presença e como instrumentos nas tuas mãos para abençoarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor. É o que oramos, é o que pedimos, é o que te suplicamos, na certeza da tua graça para conosco e em nome de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e vive para sempre e com quem também viveremos. Amém. 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 Braga, um feliz ano novo para você também, pra pastor, sua família. Para as meninas, para Laura, para Luísa. Muito abençoado para vocês. E de muito todos, trabalho, né? E de muito trabalho. Um feliz ano novo para todos vocês em casa, é o que nós aqui desejamos, na certeza de que Deus vai abençoá-los. E a gente encerra com um videozinho final ainda, que serve como uma espécie de pós-lúdio para esse momento aqui que passamos juntos. Gente, no próximo domingo, 9 da manhã, primeiro culto dominical do ano, e a gente está aqui juntos para continuarmos a louvar a Deus e reabrirmos o ano de atividades, de programações da nossa igreja. Deus abençoe vocês. Braga, muito obrigado. Abraço, pastor. Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Por favor, agora abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Você também quer crer em Jesus para ser salvo, assim como fez aquela mulher?
Se você quer fazer isso, você pode orar comigo agora mesmo. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, diga seu nome, sei que sou pecador, mas eu sei também que o Senhor enviou Jesus para morrer em meu lugar. Muito obrigado. Perdoa os meus pecados. Eu desejo ser seu filho. Em nome de Jesus. Amém.